Devocional com Marcos Costa. Você já ouviu falar em encontros sobrenaturais? A grosso modo, existem dois tipos de encontros sobrenaturais. O tipo de encontro que traz uma sensação de horror, de assombração, e um encontro que traz paz. Quando você percebe que a prática espiritual leva a pessoa a uma sensação de prisão, de angústia, de medo de forma geral, não é algo que vem de Deus, pois todas as experiências sobrenaturais que vêm de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, ela tem como intuito nos mostrar a grandeza de Deus, despertar a confiança neste Deus e nos dar paz. Sempre que Jesus aparece na sua vida e experiências poderosas acontecem por meio dele, você ganha paz, e uma paz que excede todo o entendimento. É no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que Jesus Cristo convida aqueles 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E aqui nós já temos a primeira lição. A lição de intimidade. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo, em seu ministério, atendeu todas as pessoas que lhe procuraram. No entanto, Jesus Cristo sempre se doou mais a quem se doou muito. Jesus Cristo sempre mostrou mais a quem creu mais. Porque nem todo mundo que andava com Jesus cria o bastante. Às vezes era mais curiosidade do que vontade de ver acontecer. É por isso que Jesus, quando vai realizar certos milagres, como foi na casa da filha de um sacerdote que havia falecido, ele pede para que fechem as portas e só entre com ele, além da família, Pedro, Tiago e João. Isso demonstra que existem pessoas que vão chegar num nível maior de intimidade com Deus. E é lamentável saber que nem todas as pessoas que creem em Jesus vão chegar no nível máximo de intimidade. E tudo por quê? Porque falta realmente vontade, desejo ardente de se entregar, de se envolver. Porque falta fé, porque existe uma incredulidade que faz com que a pessoa, ao invés de estar buscando, sonhando, trabalhando, orando para que coisas grandes aconteçam, ela se coloca na posição de duvidar, e Deus é que tem que provar a ela que alguma coisa pode acontecer. E você precisa saber de uma vez por toda que Deus não prova nada para incrédulo. Deus não prova nada a ninguém. Quem quiser ver coisas grandes de Deus, se aproxime dele com fé e humildade. Até porque o sentimento de fé, se chamarmos assim, ele é um sentimento que contém nele a humildade. Você chega para Deus despido, necessitado, pedindo ao Senhor que pela sua misericórdia Ele venha fazer grandes coisas na tua vida, que Ele venha realizar grandes feitos na tua família, na tua igreja. Do contrário, se você fica na posição defensiva, vai, por exemplo, a uma oração com a mão no queixo, observando para ver se realmente Deus vai falar, se realmente é verdade o que aquele profeta está falando, é muito provável que Deus não use ninguém nesse dia. E ele até pode usar se ele quiser, aí vai dar vontade dele e ele faz o que ele quer. Mas muitas vezes, quando existe incredulidade, Deus não opera. E ele não opera, é importante que isto seja dito, não porque faltou energia ao redor para que ele possa operar. Claro que ele não depende disso. Ele não opera porque o incrédulo não é digno de ver o que Deus tem para fazer, o mais de Deus. Então, dentre os 12 discípulos de Jesus, nem todos viram tudo que Jesus tinha para mostrar. Neste dia, então, ele sobe a um alto monte
com Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João, eles estavam sendo preparados por Jesus, e aqui vai a segunda lição desde já, que podemos perceber desta passagem. Eles estão sendo preparados por Jesus para serem a liderança, as colunas do projeto de Jesus chamado Igreja. É muito interessante observarmos este ponto, porque existem pessoas que dizem que Jesus só veio trazer uma filosofia de vida. Não. Jesus tinha um grande projeto em mãos, tão grande e tão sério, que ele preparou líderes que soubessem o que estavam fazendo. Estes 3 foram exatamente os primeiros líderes maiores da igreja. Se igreja não fosse uma coisa séria, se ser igreja, como muitos equivocados pensam, fosse simplesmente você sentir que é de Deus, Jesus não teria gasto tempo formando líderes para a condução de algo sagrado. Isto fica ainda mais evidente no capítulo 21 de João, quando Jesus sopra sobre os seus discípulos uma autoridade espiritual. E fica ainda mais evidente na epístola aos Efésios. Toda ela fala da igreja, e no capítulo 4 vai apresentar que o Senhor colocou líderes para guiar a igreja. Isto é, igreja de verdade só existe primeiro em corpo. Sozinho eu não posso ser igreja. Se alguém diz eu sou igreja, ele não conhece bem o termo, não conhece bem o que a Bíblia diz sobre isso. Eu não sou igreja. Junto com você podemos ser igreja. Se congregarmos juntos e estivermos em um corpo, somos igreja. E se este corpo estiver sob liderança engajada no projeto de Jesus, aí sim temos a igreja conforme o padrão bíblico. Fora o padrão bíblico, pode-se ter experiências emocionais, experiências até religiosas, mas não igreja segundo Jesus. Jesus, então, numa questão de intimidade, leva para o alto monte Pedro, Tiago e João, mais íntimos de Cristo do que os demais, e por conta desta intimidade eles recebem mais. É então que eles presenciam o grande encontro sobrenatural de Jesus com 2 homens do passado. Moisés, que vivera há 1200 anos antes de Cristo, e Elias, que vivera há uns 900 anos antes de Cristo. Ambos deixaram a terra de modo não convencional. Elias está claro que não provou da morte, foi arrebatado. E Moisés, mesmo morrendo, seu corpo desapareceu da terra, foi escondido pelo Senhor. Tanto Moisés como Elias tiveram suas experiências mais íntimas com Deus sobre uma montanha. Moisés várias vezes estava subindo montes, recebeu as tábuas da lei no monte, se despediu da vida também no monte. Muitas coisas aconteceram sobre o monte. Elias, da mesma forma, encontrou a Deus no monte. E tanto Moisés como Elias representam o Antigo Testamento. Moisés é o grande legislador que recebeu as tábuas da lei e desenvolveu toda a lei, além de ter escrito os primeiros 5 livros que temos na nossa Bíblia. Moisés, então, representa a lei, o concerto, a lei entregue para formar a identidade de um povo que pudesse ser referência para as demais nações. É o que diz Deuteronômio capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, que os povos iriam olhar para a nação de Israel e iriam pensar: que nação sábia e entendida, que preceitos justos, que estatutos e juízos tão justos, tão inteligentes, que outra nação há que tenha deuses tão chegados como o Senhor de Israel. A lei era muito boa, porém provisória. Se Moisés então representa a lei, o grande profeta Elias representa os profetas. Por isso que o Antigo Testamento, em síntese, ele é chamado de a lei e os profetas. A lei é a expressão da santidade de Deus e aquilo que aponta a maldade do ser humano, e não somente aponta, mas busca por meios fortes barrar, frear aquilo que há de pior no homem.
A lei traz castigos severos para quem fizesse certas maldades. E os profetas que o Senhor levanta no Antigo Testamento são aqueles do incomum, da intuição, da revelação, da palavra, do milagre. São aqueles que muitas vezes dão um nó na nossa cabeça, agindo de forma que é um tanto chocante, mas isso demonstra que o Senhor é Deus que fala e que escolhe homens o tempo todo para serem canais do Senhor durante a história. E é justamente aqui que entramos na terceira lição de Mateus 17. A terceira lição é a finalidade maior desse grande acontecimento aqui neste alto monte. A lição de apresentar para os futuros líderes da igreja que Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, passaram, que a lei e os profetas não estariam mais em vigor, que agora a igreja que haveria de acontecer teria que ter Cristo como centro, como base, como norte, como tudo, que Deus Pai estabeleceu Jesus Cristo a ser a única voz que devemos ouvir e que devemos seguir. É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz claramente: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Em síntese, Deus falou no passado por meio da lei e dos profetas. E Jesus diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, a revelação agora é por conta daquele que se manifestou, do Verbo que se fez carne, porque Jesus Cristo traz um novo concerto. Significa dizer que nada pode ser completo se não tiver Jesus. Nenhuma espiritualidade pode ser completa se não tiver Jesus. Nenhuma experiência sobrenatural, mística, pode ser verdade se não tiver Jesus, porque até aquilo que veio de Deus no passado, como é o caso da lei, até a lei sem Cristo é incompleta. Sem Cristo os profetas estão incompletos. Sem Cristo a história é incompleta. Sem Cristo o calendário é incompleto. Sem Cristo o céu é incompleto. Sem Cristo a tua vida é incompleta. Entender que Jesus é o centro, é o concerto, é o ápice da revelação de Deus. Entender que Cristo é aquele que traz a verdade absoluta e que fora dele não existe verdade. É perceber a nossa situação. O pecador sem Cristo fica incompleto. Sem Cristo, o que resta é o vazio, o que resta é o nada. A lei cumpriu sua função. Os profetas cumpriram sua função e Jesus Cristo veio trazer a grande revelação. Deus não quer que você consulte mais Moisés nem Elias, muito menos nenhuma outra pessoa que já morreu. Deus quer que você consulte somente a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus e o ensino dos apóstolos que aprenderam desde aqui o monte, que Jesus é quem tem a verdade de Deus. Nenhum espírito, nenhum ser deve ser seguido. É por isso que Gálatas capítulo 1, versículo 8 vai dizer que nem que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho. Não acredite, não considere. Só existe uma maneira segura da gente não se ludibriar por experiências místicas sobrenaturais que não tenham Jesus. É nos aprofundarmos no evangelho e ficarmos somente com o evangelho de Jesus Cristo. Seja livre hoje de assombração. Seja livre hoje do jugo da lei. Seja livre hoje do embaraço de não entender bem a Bíblia, onde é que acaba o Antigo Testamento, onde é que se inicia o Novo, na prática. Seja livre hoje. Olhe só para Jesus. Jesus quer te dar paz. Jesus quer te mostrar que Ele é maior do que todos os seres, de todos os espaços. Jesus é maior e o melhor negócio é você estar com Jesus. Ore comigo neste momento. Senhor, Deus bendito,
que a tua paz, que a tua revelação invada este lar que agora ouve a tua palavra. Vem, meu Deus, com o teu sopro, vem com a tua voz, que a tua voz venha tocar no coração, que o teu Espírito venha fazer morada, vem transformar, vem curar, vem trazer pessoas para a luz, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que tem ouvido este devocional, que o Senhor venha apaziguar este coração que anda agitado, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, que somente conhecemos por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, com a Sua doçura, se revelar a estes corações e que eles recebam docemente a Tua paz e que o Senhor seja morada perpetuamente neste coração, nesta família, em nome de Jesus. Amém. Ouça as reflexões e expansões de Marcos Costa em todas as plataformas digitais.